momentos em que a ciência provou que pensar positivo é muito benéfico. Eu sou Jaqueline Salles, sou professora de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu apoio mulheres assim como você a organizarem seus pensamentos, terem um novo pensamento e assim criarem a vida que você ama e merece viver, né? Através da cocriação e da atração do novo na sua vida. Então, muitas pessoas pensam que autoajuda não tem nada a ver com ciência, mas isso não é uma verdade absoluta. A ciência evoluiu bastante nos últimos anos, é realmente comprovado, né, que se criaram vacinas, remédios, pessoas que antes não caminhavam, agora caminham. Tem muitos avanços científicos na medicina, na geografia, na astrologia, na astronomia. Tem muitas coisas aí comprovando realmente a ciência. Também, por outro lado, né, não, a ciência comprovando, né? Também, por outro lado, existiram alguns retrocessos, né? Muitas pessoas aí pensando, de repente, que a Terra pode ser plana e até afirmando isso, apesar da NASA já ter soltado algumas fotos onde a gente vê a Terra bem redondinha. Mas, enfim, o ser humano ele é um questionador, né? E eu gosto muito de questionamento. Inclusive, eu te dou essa indicação. Questione tudo, inclusive o que eu falo. Questione também. Vá atrás, crie novas teorias, crie novas perguntas, porque é das perguntas que surgem as respostas. Eu lembro que numa das primeiras aulas na faculdade de História, o professor falava bastante isso. Questione a história, questione o que vocês estão vendo no livro. Inclusive, questione os próprios livros. Eu faço muito isso, né? Eu questiono os próprios livros, né? Eu tô sempre ali marcando e pesquisando, indo além do que realmente as pessoas me escrevem. Uma coisa que eu faço muito e que eu indico também para você fazer, se você realmente quer, né, se aprimorar em algum tipo de leitura, se aprimorar em algum tipo de conhecimento, é busque entender quais são as crenças do autor. É exatamente isso. Por quê? Porque quais são as crenças, quais são os pensamentos de quem escreveu aquele livro? Se é um autor que foi impactado pela política, impactado pelo social. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um autor que escreveu um livro sobre o nazismo, né? Sobre campos de concentração. Ele esteve lá. Ele esteve num campo de concentração. Ele tem o que se chama de direito de comunicar. Ele esteve no local, ele passou pela experiência. Então ele tem uma visão de mundo, ele tem aquela visão da experiência, de você realmente ser o laboratório daquilo que você está comunicando. Uma coisa é esse autor falar sobre a experiência do nazismo. Uma outra coisa completamente diferente é alguém falar sobre a experiência desse autor. É alguém falar sobre o nazismo ou sobre campos de concentração sem ter estado lá. Não tem o lugar da comunicação, entendeu? Que alguns chamam de lugar de fala. Uma coisa sou eu falar sobre a minha experiência como mãe dos meus filhos. Outra coisa é uma outra pessoa falar sobre a minha experiência sobre a mãe dos meus filhos. Então, a dica que eu dou para você é procure saber qual é a procedência daquela obra, quais são as crenças daquele autor. O que aquele autor pensa da vida? Uma das razões que eu tô falando isso aqui, eu não sei se você conhece o livro Você Pode Curar Sua Vida. O livro Você Pode Curar Sua Vida, da autora Louise Hay. Já foi vendido mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo. E eu sou uma especialista no método Louise Hay. O livro Você Pode Curar Sua Vida, em alguns pontos, e pontos muito específicos, principalmente sobre a sexualidade, ele tem palavras que Louise Hay jamais falaria. Jamais falaria. E eu vendo isso, eu escrevi para a editora, falei com a editora e eles me contrataram para fazer a revisão técnica de um outro livro dela, que é o Viva Bem Agora. Tá? Então, o que é uma revisão técnica? Olha só como isso é importante. A revisão técnica é você pegar o que o autor, né, falou em inglês, alinhar com o que o tradutor está falando em português. Por quê? Porque o autor em inglês ele tem uma filosofia de vida desconhecida pelo tradutor. O tradutor não conhece, por exemplo, que Louise Hay jamais falaria que AIDS é uma doença maldita. Ela jamais usaria a doença maldita. Louise Hay, por exemplo, jamais usaria a expressão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ela não faria isso. Existem palavras que simplesmente ela não usava. Mas o tradutor não sabe disso. Ele não tem essa visão de mundo do autor. Só quem é especialista realmente na obra vai saber desses detalhes. Mas esses detalhes são muito importantes, principalmente quando você está lidando com um livro sobre crenças, com um livro sobre pensamentos. É como se você mudasse completamente a dinâmica da coisa. Então, a indicação para você é a seguinte: procure ver quem é o autor, em que ambiente que ele conviveu,
Quais são as ideologias desse autor? O que ele quer criar com aquela obra? O que ele quis? Qual foi a intenção dele? Então, se você realmente deseja se aprofundar, ser um especialista em determinada área, vá um pouco mais a fundo, né? E questione isso também. O questionador, as pessoas que questionam, elas criam novas ideias, tá? Eu não quero aqui no meu canal e nem nos meus canais pessoas que simplesmente aceitam tudo que eu falo, porque é do contraste que surgem novas possibilidades. As minhas alunas, dentro da área de membros, elas vivem com dúvidas, perguntando e questionando. Eu acho isso ótimo, porque cada dúvida que elas têm, elas me trazem novos insights e novos formatos e novos motivos de conteúdo, né? Novos motivos para eu estar gravando vídeo, assim. Muitos dos meus vídeos aqui de 30 minutos surgiram de uma única dúvida de uma aluna. Então, questione. Não guarde suas dúvidas para você. Mesmo se você está assistindo aqui pelo YouTube, coloca a sua dúvida aqui embaixo. Se surgiu ou se surgir em algum momento, volta aqui e coloca, porque eu vou responder nos comentários, ou eu vou criar um vídeo específico para sua dúvida. Mas uma das formas mais eficazes de você se desenvolver é você perguntar, você indagar, você questionar, tá bom? E a ciência avançou muito, eu tenho certeza disso. A medicina avançou demais nos últimos anos, mas ainda não é o suficiente para provar que o pensamento realmente é um criador. Ainda não é o suficiente. Eu acredito muito no seguinte: se você acredita que o pensamento cria, o pensamento cria. Se você acredita que não, que você é um barco à deriva na história da sua vida, que você não tem nenhum controle ou domínio sobre ela, que é destino, que é sua sorte, beleza, assim vai ser a sua vida. Eu vou contar uma história que é muito interessante. Em 2006 ali para 2007, eu era moderadora na comunidade The Secret, o Segredo, que era a comunidade do livro The Secret, o Segredo, do livro, né, da Rhonda Byrne, estourou naquela época, era um sucesso tremendo, campeão de vendas, e tinha a comunidade no Orkut chamada The Secret, o Segredo, e eu trabalhava como voluntária nessa comunidade. Era muito legal. A gente tinha uma rede de moderadores, que a gente chamava, né? O Orkut era uma rede social bem bacana, né? Se você sente falta do Orkut, sente saudade, participa também, comenta aqui para eu deixar você saber que você é daquela época. Então, tinha as comunidades, e eu fazia parte das comunidades The Secret do Segredo, e tinha os moderadores, e eu era do time das moderadoras, eu apoiava na organização da comunidade, porque era uma comunidade muito organizada, e muito atacada também. A comunidade era muito atacada por fundamentalistas, por pessoas que, além de não acreditarem na lei da atração, elas queriam ir contra, elas queriam realmente botar a opinião e até serem agressivas nas palavras, né? Eram os haters, né? Ainda não havia essa designação, esse nome, essa nomenclatura, mas existiam muitos haters naquela época. A gente era bem atacado, a comunidade era derrubada, sabe? Tinha assim, uns ataques bem forte mesmo. E aí um dia eu lembro que eu cheguei do trabalho de madrugada, entrei lá, a comunidade estava um alvoroço, né? Um alvoroço. Tinha sido o dia inteiro, eu tinha ficado offline o dia inteiro, a comunidade estava um alvoroço. E tinha um recado para mim, uma mensagem da moderadora chefe, que era a Helenice, não sei se ela vai lembrar disso. Vou até mandar esse vídeo para ela, ver se ela lembra. E ela falando assim: Jaque, criaram uma comunidade fake, não existia esse nome fake na época, mas haviam criado uma comunidade cópia da The Secret, sabe? Copiaram tudo mesmo. Só que nessa comunidade que era cópia, eles estavam falando o contrário do que a gente falava. Eles estavam querendo provar, meu sutiã aparecendo aqui, gente. Vocês vão descobrir que eu uso sutiã. Eles queriam provar que a lei da atração não existia. E ela deixou o recado pra mim: vai lá e vê o que você enxerga, o que você tá vendo lá. Aí eu fui. Ela colocou o link, eu fui. Eu achei barato, gente. Eu fiquei observando umas falas, umas frases. Eu me diverti. E aí quando eu voltei, ela tava, né, possessa. Quando eu voltei pra ela, cara, eu achei o máximo. Ela: como assim, Jaque? Você achou o máximo? Como assim, né? Você, no chat ali, mas você percebe a vibração da pessoa, né? Mesmo quando ela tá teclando, ó, isso aí é da época do MSN, da época do Orkut. E aí, como assim? Eu falei: gente, olha só, eles estão ativando a lei da atração à maneira deles. Se você acredita que a lei da atração existe, você vai atrair evidências do que ela existe, de que ela funciona, né? Se você acredita que ela não existe, você vai atrair evidências que ela não funciona. Por quê? Porque a sua crença, o seu pensamento, o seu bloco de pensamentos que ativa a lei da atração.
E tem um outro segredinho também de lei da atração, antes de entrar aqui nos motivos científicos que provam que o pensamento positivo é benéfico. A lei da atração não atrai só não, tá? Você acha que a lei da atração só atrai? A lei da atração faz repelir também. Exatamente isso. Muitos de nós, eu não sei se isso acontece com você, me avisa aqui embaixo se acontece com você, mas muitos de nós, quando começamos nesses estudos, que a gente começa a entender a lei da atração, começa a praticar, começa a perceber que ela realmente funciona, o que acontece? O que acontece? A gente acaba se afastando de algumas pessoas. Algumas pessoas se afastam da gente. A gente se afasta até do trabalho. A gente muda o nosso entorno, muda o nosso ambiente. Né? Por quê? Porque a gente atrai coisas novas, mas repele também as antigas que a gente não quer mais. A lei da atração também é como Napoleão Hill catalogou, a lei da retaliação. A lei da atração faz você atrair, mas ela também faz você repelir. Então, aquelas pessoas que estavam lá dizendo que a lei da atração não funcionava, não existia, elas estavam atraindo o que a crença delas alinhava e repelindo, né, o que não era alinhado com a crença delas. Ou seja, estavam repelindo as razões pelas quais acreditar. Simples assim, eu fiquei super feliz, porque pra mim foi uma evidência, e abrindo parênteses, o que é uma evidência? Preciso explicar. Evidências são visões que você tem, materiais, de que o seu desejo está vindo ao seu rumo a você. Por exemplo, você deseja comprar um apartamento. E aí você sai na rua, do nada você encontra alguém que está vendendo um apartamento. Isso é uma evidência, beleza? Pode acontecer de várias formas, né? E é uma forma muito boa de você testar a lei da atração também, é procurando evidências. Então, outro dia eu faço um vídeo só sobre evidências. Se você quiser, comenta aqui embaixo que você quer um vídeo sobre evidências que eu faço, tá? Mas agora, voltando, você acaba atraindo evidências de que o que você acredita é real, né? É a profecia autorrealizável. Então, aquelas pessoas daquela comunidade estavam atraindo essas evidências. Entende? Então, a ciência, o que acontece com o cientista? Se o cientista, ele vai procurar por evidências de que a lei da atração não funciona, é isso que ele vai encontrar. Mas se o cientista for procurar por evidências que a lei da atração funciona, é exatamente isso que ele vai encontrar. E hoje em dia a ciência, né, pelo pouco que eu sei, eu não sou especialista em ciência, eu não sou cientista, eu me considero uma pesquisadora, mas eu não sou cientista. A ciência hoje, ela está muito voltada para as questões materiais dos seres humanos, né? Está voltada para pesquisa científica sobre remédios, sobre cura de doenças, sobre novas formas de envelhecer, por exemplo. Tem pesquisas aí enormes e recebendo muito dinheiro, inclusive do Google, né, sobre como você prolongar a sua idade. Tem muitas pesquisas científicas sobre remédio, já falei, né? Sobre maquiagem, sobre rejuvenescimento, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. A ciência tá muito voltada para o marketing também e para produtos que resolvem problemas de consumo. E o pensamento positivo não é isso. Então é muito raro que alguém vá patrocinar um estudo científico sobre o poder do pensamento, né? Geralmente os estudos científicos são patrocinados para a indústria no geral. Então, o pensamento positivo, apesar dos livros de autoajuda baterem recordes de vendas no Brasil e no mundo, né? Os livros sobre pensamento, você vê aí a lista dos livros que mais lidos nos últimos anos, tem sempre a maioria, ou pelo menos a metade, são livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Esse ano de 2019, Milagre da Manhã, os livros do Augusto Cury também, né, acabaram batendo recorde aí de vendas. Então, apesar da autoajuda ser uma indústria, do desenvolvimento pessoal ser uma indústria em muitos aspectos, não é muito interessante para os patrocinadores da ciência buscar comprovar isso, né? Porque os patrocinadores, eles estão em busca de descobertas comerciais. Então, é bom você ficar atento para isso. Mas vamos lá aos três motivos, 3 momentos em que a ciência comprovou, né, que o pensamento positivo realmente é benéfico. Vamos lá. De acordo com o jornal, eu tenho uma colinha aqui, tá? Eu vou olhar para a cola só para eu ter certeza que eu vou passar para você toda a informação, porque eu penso que essa informação da ciência é muito importante. De acordo com o jornal Chicago Tribune, um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, constatou que as emoções positivas podem tornar alguém saudável. Para a pesquisa, foi monitorado um grupo de 2.618 pessoas, homens e mulheres. Ó, abre parênteses aqui. Gente, para você monitorar um grupo de 2.618 pessoas, você precisa de verba.
Né? Vocês concordam comigo? E quem é a pessoa, quem são as pessoas hoje que têm interesse em investir nessa verba? Se eu tivesse verbas astronômicas, eu investiria, porque é o meu segmento. Eu teria muito motivo, né? Motivação. Um dia eu chego lá, hein? Tô trabalhando para isso, conto com a sua ajuda. Teria muita motivação para provar cientificamente que o pensamento positivo acontece. Mas alguém pegou essa verba e colocou, né? Provavelmente foi a faculdade. Então, eles pegaram um grupo de 2.618 pessoas, homens e mulheres, que passaram por uma angiografia, exame capaz de revelar como o sangue flui pelas artérias que nutrem o coração. Na ocasião, os voluntários responderam a uma pesquisa sobre o que esperavam do futuro e como estaria a sua saúde. 15 anos depois, olha, eles monitoraram as pessoas por 15 anos. Olha quanta verba, quanta energia, quanto trabalho foi despendido aí. 15 anos depois, o estudo concluiu que os voluntários com as melhores expectativas possuíam 24% menos de chance de morrer por complicações cardíacas. Vou voltar porque o texto, né? O texto tá meio assim ambíguo, mas olha, 15 anos depois, o estudo concluiu que os voluntários com as melhores expectativas, ou seja, pessoas que acreditavam que pudessem se curar, ou seja, quem tem um pensamento positivo, 24% tinham menos chance de morrer por complicações cardíacas. Ou seja, o número de pessoas que tinham menos chances de morrer por complicações cardíacas eram maior dentro do grupo de pessoas que tinham pensamento positivo. Vocês entenderam? Posteriormente, outro estudo comprovou algo semelhante, mas desta vez com um grupo de homens que vivia em Boston. Os pesquisadores analisaram durante 12 anos, olha só, e além da verba, gente, é preciso um tempo útil de mais de uma década para você começar a mensurar uma pesquisa científica. Uma pesquisa científica, ela não pode ser feita da noite para o dia, né? Você precisa de dados, precisa bater os dados, precisa de comprovações, precisa de muito estudo, muita dedicação. Então, os pesquisadores analisaram durante 12 anos a capacidade que os voluntários tinham de controlar emoções positivas e negativas. De acordo com o resultado, entre os que tinham mais autocontrole, apenas 6% sofreram um ataque cardíaco ou morreram por doenças cardiovasculares. Olha, esse número é muito bom, né? Contra 14% de vítimas entre os homens incapazes de controlar suas emoções. Ou seja, quem tem pensamento positivo, a tendência de controlar as emoções é maior, né? Vamos combinar, isso parece óbvio. Não tá óbvio, não tá claro para todo mundo, mas se você consegue organizar os seus pensamentos, ter novos pensamentos, criar esse músculo, né? Como se fosse uma academia do pensamento, se você consegue realmente focar nisso, criar uma prioridade para sua vida para isso, você tem mais chances de controlar as suas emoções. Certo? E aí, com chance de controlar suas emoções, você tem menos chance de ter uma doença cardiovascular. Olha que interessante que foi descoberto. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, olha só, eu vou dar um motivo bônus aqui pra você, ficar aí aqui comigo. O terceiro motivo, olha só, pessoas otimistas enxergam melhor. Né? E ele fala, depois dessa revelação, você nunca mais pensará na expressão visão de mundo da mesma forma. De acordo com o estudo divulgado pela Universidade de Toronto, no Canadá, o humor de alguém altera literalmente a forma como a pessoa enxerga. Gente, é sério, eu sou a prova viva disso. Eu comecei a fazer os exercícios da doutora Tatiana Gibrael, não sei se você conhece, eu indico que você conheça, fazer os exercícios dela durante as minhas caminhadas de manhã, enquanto eu visualizava, enquanto eu meditava, enquanto eu fazia minhas afirmações, eu também comecei a incluir os exercícios de visão da doutora Tatiana. Gente, melhorou muito a minha visão, muito, sério, assim. Até questões de alergia no meu olho melhoraram. Então ele fala, o humor de alguém altera literalmente a forma como a pessoa enxerga. Olha isso, gente. E o nosso humor, ele é afetado pela nossa forma de pensar. Então, se a minha forma de pensar é positiva, eu vou ficar de bom humor, motivada, a maior parte do tempo, né? E aí altera a minha forma de enxergar. E eu acredito muito que não é preciso você deteriorar os seus órgãos, o seu corpo, o seu músculo, porque você está envelhecendo. Isso é uma crença limitante, é um pensamento limitante, que é um velho pensamento que já está sendo extirpado da sociedade. Ah, já que nós vamos viver para sempre, eu não sei. Eu não sei se nós vamos viver para sempre.
Nem sei se a humanidade quer ou está preparada para isso. Mas o que eu vejo com clareza nos últimos 20 anos para cá é que quanto mais o tempo passar e a gente cuidar dos nossos pensamentos, o que vai acontecer? Mais a gente vai ficar com o nosso corpo em forma, nosso corpo em dia. E forma não significa que está no padrão, aquele padrão estabelecido pela sociedade, não. Você está bem, se sentindo bem com o seu corpo. Porque se a sua mente está legal, o seu corpo vai ficar legal também. Tá? Se você está com a mente produtiva, com a mente entusiasmada, com a mente realmente aprendendo, né, a resolução de problemas, transformando a resolução de problemas em sabedoria, o que vai acontecer com você? O seu corpo vai responder a isso. O seu corpo vai ficar bem também. Você vai prevenir doenças, né? Eu tô até querendo fazer um vídeo sobre a questão de pensamento e doença aqui pro canal. Se você quiser ver esse vídeo, se inscreve no canal para você ser avisado quando o vídeo entrar. Então você vai ser prevenido de doenças, você vai se sentir jovial, você vai ter motivação, entusiasmo. Por quê? Porque é o pensamento. Então aqui eles falaram que essa pesquisa científica descobriu que a pessoa bem-humorada enxerga melhor. Aí olha só, uma pessoa enxerga modificando até mesmo as funções. Não, vamos voltar. A Universidade de Toronto afirmou que o humor de alguém altera literalmente a forma como a pessoa enxerga, modificando até mesmo funções do córtex visual, ou seja, a parte do cérebro responsável pelo processamento de informações visuais. Olha que legal! Bom humor, ou seja, pensamento positivo. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores exibiam para voluntários algumas imagens capazes de despertar diferentes humores. Enquanto isso, as atividades cerebrais deles eram analisadas em um exame de ressonância magnética. As figuras exibidas eram espécies de mosaicos formados por uma face humana no centro, cercada de imagens menores e que fariam referências a locais, como uma casa, por exemplo. Para forçar as cobaias, entre aspas, a olharem para o centro da imagem, uma tarefa era dada a elas: identificar se o rosto da pessoa na folha era um homem ou uma mulher. Com isso, foi constatado que pessoas de mau humor não enxergavam as imagens de plano de fundo. Olha que interessante, gente. Quantas vezes quando a gente tá pé da vida, sabe? Você ficou puto da vida e que você tá com raiva, você não enxerga as coisas, você não enxerga a solução para os problemas, você não enxerga a pessoa, você não vê as coisas pela frente, você quer... né? Quantas vezes, isso para mim é um fato tão assim... É um fato comprovado. E a ciência está comprovando isso. Olha só que interessante. Entretanto, aí ele fala, com isso foi constatado que pessoas de mau humor não enxergavam as imagens do plano de fundo que cercavam a face. Entretanto, quando a mesma imagem era exibida e o humor do voluntário estava melhor, a pessoa reconhecia todos os detalhes e em segundo plano da figura. Olha, quem estava de mau humor não reconhecia os detalhes. Quem estava de bom humor reconhecia. E é nos detalhes que a gente ganha os jogos, sabia? É nos detalhes. Quando a gente está estressado, mal-humorado, cheio de pensamento negativo, a gente não enxerga os detalhes. A gente não enxerga nem o todo. A gente acaba não enxergando nada, porque tá ali reverberando o que tá passando dentro da sua cabeça. E aí não vê solução dos problemas, se enrola mais nos problemas, né? Só pensa em coisa ruim, aí acaba atraindo e acaba acreditando que aquilo ali é real, e aí vira uma bola de neve. A pesquisa, o chefe da pesquisa, Taylor Schmidt, declarou que o bom humor aumenta, que o bom humor aumenta literalmente o tamanho da janela pela qual enxergamos o mundo. Olha que lindo isso, gente. O bom humor aumenta literalmente o tamanho da janela pela qual enxergamos o mundo. A boa parte disso é que podemos ver tudo de uma perspectiva mais global e integrativa. Em contrapartida, isso também pode resultar em distrações em tarefas críticas que exigem mais concentração, como a operação de máquinas perigosas ou análise de conteúdo de bagagem em aeroporto. O que acontece? Muitas pessoas pensam que ser positivo, ter um pensamento positivo, é ficar... Gente, não é isso. Não é ser retardado, gente, pelo amor de Deus, não é você ser palhaço, não tem nada a ver. Pensamento positivo não é você ser... Não é isso, você ser distraído, muito pelo contrário. Uma pessoa de pensamento positivo pode ser focada, pode ser concentrada. Existe um mito que o pensamento positivo é de pessoa oba-oba, sabe? Hippie. E, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é mito puro. Mito puro. As pessoas de pensamento positivo são as pessoas que têm um pensamento organizado. E elas pensam que
Elas podem fazer tudo o que elas querem, elas pensam que o medo não para elas, elas têm pensamento de que a idade não é limite, elas têm pensamento que elas podem ir além de onde os pais delas foram em forma de finanças, que elas podem realmente criar o que elas desejam para a vida delas, que elas podem criar os filhos de uma maneira melhor do que elas foram criadas. E aí eu poderia falar aqui de inúmeros pensamentos positivos, mas isso não significa que a pessoa seja oba-oba, né? E existe esse mito. E também existe esse mito dentro da ciência, dentro dos estudiosos, que eles acham que uma pessoa que pensa positivo é uma pessoa bicho grilo, né? E não é nada disso não, gente. Pode ser também, nada de errado de você ser oba-oba, nada de errado de você ser bicho grilo, mas isso não significa que a pessoa está pensando positivo. Não, pensar positivo é você ter organização mental e você ser uma pessoa que você também controla e domina seus sentimentos, que você tem autoconfiança, que você tem autoconsciência, que você tem autocontrole, que você tem empatia, né, que você contribui para o mundo melhor, contribui para você e para o mundo melhor também, que você cria os filhos de uma maneira melhor, que você cria coisas que vão solucionar os problemas de outras pessoas, né? Não tem nada a ver com ser oba-oba ou ser o bobo da corte não, gente, pelo amor de Deus. E aí eu falei dos 3 benefícios, não, eu falei 2, né? Ah, tá, vou falar do terceiro aqui também. O terceiro é o seguinte, não sei se você conhece as pesquisas do Dr. Emoto. O Dr. Emoto foi um médico japonês, ele já faleceu. E ele fez uma pesquisa muito legal. Talvez você já tenha conhecido, né? Muita gente conheceu essa pesquisa porque ficou muito famosa aí uns anos atrás. O que ele fez? Ele pegou a água, né? Ele escreveu na água algumas frases amorosas e frases de ódio. E aí ele congelou essa água, congelou a água com as frases amorosas e congelou a água com as frases de ódio. E com o passar do tempo ele retirou e aí ele percebeu que frases que tinham escrito água, né, que tinha escrito as palavras amor, tinha um formato como se fosse um cristal, uma flor bem bonito. E a água que tinha escrito a palavra ódio tinha um formato assim, bem desconecto, nada a ver com nada. E assim ele concluiu através das pesquisas do Dr. Emoto que as nossas palavras transformam a matéria. Eu acredito muito nisso. Eu acredito nisso e eu pratico isso em mim, né, no que eu quero. Eu acho que a palavra transforma a nossa fisiologia, a palavra transforma a minha matéria. Outro dia até, toda sexta-feira eu gravo vídeo, né? Esse vídeo aqui tá sendo gravado numa sexta-feira. E aí a Juliana, que vem aqui me maquiar e fazer meu cabelo, ela chegou aqui outro dia e falou assim, nossa, teu cabelo tá ótimo hoje. A última vez que eu vim aqui ele não tava assim. Aí eu falei, Ju, eu tenho um pensamento que meu cabelo ele corresponde ao meu estado de humor. Quem me falou isso uma vez foi um namorado meu, o Bruno, que é uma pessoa incrível. Ele falou, já que o teu pensamento corresponde ao seu estado de humor, o teu cabelo corresponde ao seu estado de humor. E eu falei isso pra ela. Aí ela falou assim, como assim, Jaque? Eu falei, se eu estou bem, quando eu tô bem, me sentindo entusiasmada, que eu não tô livre, me sentindo bem, o que acontece? O meu cabelo fica muito bom. Eu falo que é o good hair day, né? Mas quando eu acordo estressada de mau humor, quando eu tô assim, com um problema que tá me corroendo muito, né? Eu não tô nem, às vezes eu não consigo nem usar minhas ferramentas comigo mesmo, hein, gente? Eu demoro um pouco pra assentar, mas eu acabo usando. Mas também acontece, faz parte da minha humanidade. E aí o que acontece? Meu cabelo fica bad hair day. E aí eu tava explicando isso pra ela falou assim, mas Jaque, não faz sentido você tá falando, porque o cabelo é uma célula morta. Aí eu falei, gata, não faz sentido pra você que não tem essa crença. Eu tenho a crença de que se eu tô bem, meu cabelo vai ficar maravilhoso. e é o que acontece, tanto que ela tava falando isso pra mim. Então tudo aquilo que a gente acredita, né? Se a gente acredita, por exemplo, que a água pode se transformar numa matéria linda porque foi amada, imagina o que não pode acontecer com o nosso corpo, que tem tanto de água, né? Imagina o que não pode acontecer com o nosso planeta, que tem tanto de água, que deveria até ser chamado planeta água e não planeta Terra, porque tem mais água do que terra. Tem, né? Eu acho. Então, imagina, né? Se a água pode ser transmutada, transformada através das nossas palavras doces, amorosas, empáticas, imagina o que pode acontecer com uma pessoa, uma criança. Imagina o que pode acontecer com você quando você parar de se maltratar, parar de se xingar, parar de dizer que você não é capaz, parar de dizer que você não pode, parar de dizer que você não consegue, parar de dizer que você é limitada, parar de dizer que você é medrosa, parar de dizer que os outros conseguem e você não, parar de se comparar, né, amiga? Parar de se comparar, parar de se paralisar. Imagina quando você começar a falar palavras amorosas para você mesma.
repetir afirmações poderosas para você mesma, ter um novo pensamento a respeito de você mesma. Imagina quando isso acontecer. Você começar a se benzer, se bendizer, se abençoar, se declarar no alto amor, você dizer para você mesma: eu sou poderosa, eu sou valiosa, eu sou amada, porque eu me amo, eu me amo, eu me pertenço, eu sou incrível, eu sou foda, eu sou uma mulher incrível, eu sou inteligente. Eu tô falando de mim, mas eu vou para você repetir para você: você é a pessoa que merece se amar. Você é a pessoa que merece dar pensamentos positivos de presente, se dar positividade de presente, se dar alegria de presente, se dar afeto de presente, se dar consideração de presente, se dar comprometimento. Comprometa-se com a sua evolução, comprometa-se com o seu novo pensamento, comprometa-se com a sua nova vida, comprometa-se com o seu treinamento, com o seu desenvolvimento pessoal. Você merece isso. Você merece ter uma nova vida, você merece realmente criar e realizar e atrair tudo aquilo que você deseja, porque você é merecedora disso, você é merecedora somente porque você existe, tá bom? E é isso. Eu quero também te pedir um favor, pra você que tá assistindo esse vídeo, faz um favor pra mim. Dá um like aqui se você gostou desse vídeo, dá um like aqui se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, por algum motivo, dá um dislike também. O que importa são os feedbacks de vocês, o que importa é o seu feedback. Comenta aqui embaixo no vídeo se você conhece outras pesquisas científicas que comprovam o pensamento positivo e comprovam a lei da atração. E antes de terminar esse vídeo, eu vou te dar um motivo bônus. Ser pessimista também pode ser bom, sabia? Ser pessimista também pode ser bom. Como assim, Jaque? Você falou o vídeo inteiro que a ciência comprova pensamento positivo. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Muitas vezes você acredita que você pode fazer tudo sozinha, ou seja, está sendo otimista. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda também das pessoas. A gente merece a ajuda das pessoas. E aí o que acontece quando você tem a ajuda das pessoas? Você está sendo um pouquinho pessimista com você mesmo. Você está pensando assim: nossa, e se eu não conseguir sozinha? E é na ajuda das pessoas, é na ajuda de um orientador, de um mentor, de um coach, ou de um bom amigo, de um bom conselheiro, que pode estar as respostas que você tanto procura. Acredite em mim, tudo vem através das pessoas. Nada vem através das coisas. Nada vem através das coisas. Até quando você pede uma pizza no iFood, quem traz é uma pessoa. Até quando você pede um Uber, quem dirige o Uber é uma pessoa. Eu nunca conheci nenhuma empresa que trabalhasse sozinha, nenhuma empresa que funcionasse sozinha. Tudo vem através das pessoas. Então, se você acredita que você pode resolver todos os seus problemas sozinha, seja um pouco pessimista, abre mão disso e comece a se abrir a receber apoio e ajuda. Eu sou Jaqueline Salles, até o nosso próximo vídeo, até breve. Tchau, tchau.